Quem segue este podcast vai notar que estou dando um salto gigante em nossa história de vida no campo missionário. Este episódio pula os nossos 3 anos no Brasil e mais 18 meses nos Estados Unidos, um período entre março de 1972 e a nossa chegada à Madeira, em dezembro de 1976. Voltarei a narrar a história daquele período importante no próximo episódio, se Deus quiser. Então, por que este salto repentino? É porque ontem foi 25 de abril de 2024 e para mim teria sido um dia muito parecido com qualquer outro, como tenho certeza que foi para todos os outros aqui nos Estados Unidos. Mas recebi um e-mail com um artigo da revista britânica History Today, publicado para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, em 25 de abril de 1974. A revista pediu a 3 professores e a um jornalista os seus comentários sobre a Revolução. Ao ler o artigo, percebi como aquele dia histórico estava intimamente entrelaçado na história do nosso trabalho missionário na Ilha da Madeira entre 1976 e 2016. Mais detalhes surgirão oportunamente neste blog que acompanha nosso trabalho cronologicamente. Mas quero aproveitar esta oportunidade para dizer algo sobre como este evento afetou profundamente nossas vidas pessoais, mesmo estando no Brasil na época, trabalhando na igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Nosso colega Steve Montgomery teve de deixar o campo missionário por mais de 2 anos depois de sofrer um acidente de trânsito em dezembro de 1973. A notícia da Revolução mereceu grandes manchetes na imprensa brasileira, naturalmente, e lembro-me de ter lido reportagens sobre a Revolução no diário O Estado de São Paulo. O regime do Estado Novo foi instituído em Portugal em 1926 e liderado por Antônio de Oliveira Salazar até 1968, e quando, por motivos de doença, ele teve de ser substituído por Marcelo Caetano. E ele se manteve no poder até a queda do regime em 1974. O regime de Salazar inspirou-se nos ideais fascistas italianos. Embora ele tenha mantido a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial, Salazar era resolutamente católico, anticomunista, e o seu regime era temido pela sua polícia secreta, a PIDE. A versão portuguesa do Stasi, da Alemanha Oriental, ou do KGB da URSS. Esta polícia secreta estava ativa contra os críticos do governo, assediando evangélicos e protestantes que se opunham aos erros da Igreja Católica Romana, encarcerando ou mandando ao exílio políticos de esquerda que defendiam ideais socialistas ou comunistas. Então, veio o 25 de abril de 1974. Em apenas 18 horas, menos de um dia, o regime de 48 anos do Estado Novo tombou sem um único tiro ter sido disparado. Marcelo Caetano, que sucedera a Salazar, foi simplesmente enviado para o Brasil, no exílio. A população, respirando o ar da liberdade pela primeira vez, comemorou colocando cravos nos canos de fuzis e tanques, enquanto a Revolução dos Cravos mudava a nação da noite para o dia. Quando o ex-secretário do Papa Pio XII jantou em nossa casa. Estávamos em fevereiro de 1975, quando fomos diretamente afetados pela Revolução do 25 de Abril.
tínhamos convidado o pastor Antônio Gonçalves Pires para pregar uma série de conferências em nossa igreja em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo. O pastor Pires era sacerdote desde 1926, desempenhando diversas funções na Igreja Católica no norte de Portugal, e ele acabou por ser chamado para trabalhar como secretário do Papa Pio XII no Vaticano. Durante a Segunda Guerra Mundial, das muralhas do Vaticano, ele assistiu ao bombardeamento de Roma pelas forças aliadas. Foi depois da guerra que sua longa busca pela certeza da salvação foi respondida ao ler a Bíblia e aceitar Jesus como seu Salvador. Ele reconheceu que a Igreja de Roma nunca poderia cumprir as suas promessas de salvar a sua alma. Ele pediu licença ao Vaticano para regressar a Portugal, mas quando o arcebispo de Lisboa tentou obrigá-lo a regressar às suas funções em Roma, ele recusou, dizendo que nunca mais poderia obedecer ao Papa, pois já não era católico, mas sim um crente em Jesus Cristo. Trabalhando em conjunto, a Igreja e o regime acusaram-no de ser comunista, uma vez que já não era católico, e ele passou uma semana na prisão, em isolamento. Depois foi libertado para ir para casa. E lá um passaporte estava à sua espera. E ele foi, por assim dizer, autorizado a fugir para a Espanha e de lá foi para o exílio no Brasil. Lá, em São Paulo, um dia ele entrou em uma igreja batista e ouviu a Bíblia pregada do jeito que ele próprio entendia quando lia a Bíblia. Tornou-se pastor batista em São Paulo e agora, em fevereiro de 1975, estava pregando uma série de conferências em nossa igreja. Se eu fosse mais novo... Sentados em volta da mesa em casa e jantando numa das noites depois do culto, o irmão Pires referiu que, com a queda da ditadura em Portugal, 10 meses antes, ele deixou de ser uma persona não grata. Algumas figuras do movimento revolucionário tinham-lhe pedido para regressar a Portugal. Se eu fosse mais novo, eu voltaria a Portugal para pregar o Evangelho ao meu povo, disse ele. Mas ele estava na casa dos 70 anos e a saúde da sua mulher não era boa. Deus usou as palavras do pastor Pires para colocar o pensamento em minha mente e coração. Ele não pode ir, mas eu falo português. E se nós fôssemos para Portugal pregar o Evangelho? Os detalhes do que aconteceu no dia seguinte e como a Madeira entrou em cena e como realmente chegamos à ilha quase 2 anos depois fazem parte da história que contarei oportunamente. Mas esse foi o contato que estabeleceu a ligação entre a Revolução dos Cravos e a obra que Deus fez através de nós na ilha durante 40 anos. Quando chegamos à Madeira, 2 anos depois da Revolução, as marcas da Revolução ainda eram evidentes, pois os madeirenses estavam a adaptar-se a uma nova realidade. Boas-vindas em tons de vermelho e amarelo. Aterramos na Madeira por volta das 20 horas, no dia 3 de dezembro de 1976. Foi uma sexta-feira e já era noite. Nossa primeira visão da ilha foram as luzes das casas que pontilhavam nas costas das montanhas escuras por cima do aeroporto. Eu perguntei a um senhor na estação de correios do aeroporto se ele conhecia algum lugar que seria limpo, mas barato, como eu estava certo de que não seríamos capazes de pagar um hotel. Não tem de ser no Funchal, eu disse, sabendo que Funchal ficava a 40 minutos do aeroporto. Ele chamou uma pensão na vila vizinha de Santa Cruz e a pensão Matos tornou-se a nossa residência durante 6 semanas, até conseguirmos encontrar uma casa. Mais dessa história futuramente. Quando nos levantamos na manhã seguinte, olhamos pela janela
e vimos as ondas do mar no seu constante vai e vem, rolando as pedras da praia. Um som a que ficamos muito acostumados a ouvir nos próximos 40 anos. Da nossa janela, uma parte da praia estava escondida atrás do matadouro local, que ficava do outro lado da rua. Olhando para o lado oposto da pensão, vimos um pequeno jardim com relva, onde havia uma pequena barraca. A minha impressão é que era feita de chapas metálicas, pintada de vermelho brilhante e coberto com slogans, dizeres pintados de amarelo brilhante. A característica mais marcante foi a sigla PCPT-MRPP, em letras grandes, que acompanhavam o logotipo de foice e martelo. Fomos informados que a barraca tinha sido usada nas primeiras eleições autônomas da ilha depois da Revolução do 25 de abril de 1974. Os governos provisórios em Lisboa conseguiram finalmente instalar um parlamento nacional com membros livremente eleitos de entre candidatos que representavam partidos. Iam entre monárquicos, e o último monarca foi deposto em 1910, quando uma forma republicana de governo foi constitucionalmente instituída, e há uma variedade de partidos de extrema esquerda com inclinação comunista. Pelo meio estavam partidos como os sociais-democratas e os socialistas. Muitos dos líderes destes partidos tinham regressado do exílio para se candidatarem. Um dos principais objetivos do novo governo nacional era a criação de sistemas governamentais autônomos regionais para a Ilha da Madeira e os Açores. Durante 500 anos, estes arquipélagos foram pouco mais do que distritos controlados diretamente pelo governo central em Lisboa. Ouvimos histórias de pessoas que tiveram de viajar de barco para Lisboa apenas para resolver questões burocráticas, como licenças de construção e alvarás. As questões que poderiam ser tratadas localmente eram muito limitadas. Ao abrigo da nova Constituição, os dois arquipélagos foram autorizados a ter cada um a sua própria Assembleia Regional e presidente. E as primeiras eleições regionais realizaram-se em outubro de 1976, 6 semanas antes da nossa chegada. Então, o que estava a fazer esta barraca do PCPT-MRPP aí no jardim desta pensão? Ficamos a saber que o MRPP foi o Partido Comunista Maoísta de Portugal, fundado por Arnaldo Matos. A sua família era proprietária da pensão Matos, onde estávamos hospedados, e era gerida pelo seu pai e pela sua irmã. Que ironia! Aqui estávamos nós, acabados de sair fresquinhos dos Estados Unidos, o bastião do capitalismo mundial, alojados num estabelecimento detido e operado pela família do fundador do partido talvez mais extrema esquerda do país. Apresso-me a acrescentar aqui que nunca conhecemos Arnaldo Matos pessoalmente, mas os seus pais e irmãs eram nossos vizinhos, mesmo depois de nós mudarmos para a nossa própria casa, e não poderiam ser mais simpáticos. Não sei nada sobre a relação entre Arnaldo e a sua família. O seu nome nunca foi mencionado por nenhum membro da família. A mulher de Arnaldo era filha de José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Uma das suas obras famosas foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas o facto dele ser ateu dá-nos uma ideia de qual seria a sua versão do Evangelho. Até a Igreja Católica Romana proibiu o livro. Nada surpreendente aí. A filha do Saramago, a mulher de Arnaldo Matos, envolveu-se ativamente na política regional como um dos membros da Assembleia Regional, que tinha uma pequena minoria de representantes de partidos de esquerda. Agentes secretos da CIA,
muito secretos até. Anos mais tarde, soubemos que havia boatos entre a população local de que éramos agentes da CIA, enviados para vigiar a evolução da revolução, por assim dizer. Cerca de 40 anos após a Revolução, foram publicados artigos relatando as manobras políticas nos primeiros anos da Revolução, quando os Estados Unidos temiam que grupos de esquerda tomassem o poder em Portugal. Em novembro de 1974, houve, de facto, uma tentativa fracassada da esquerda para fazer exatamente isto. Dado o que estava em jogo politicamente, com a direção que Portugal, um membro de OTAN, tomaria, sem dúvida, a CIA, tinha agentes espalhados no país, com certeza. Mas nós, agentes da CIA, pelo amor de Deus, literalmente, tínhamos as mãos cheias com a nossa própria crise internacional pessoal. Isso foi antes mesmo da nossa interação em fevereiro de 1975 com o pastor Pires, que resultou na nossa decisão de mudar para Madeira. Quando contei à igreja de Santa Cruz do Rio Pardo que o Senhor nos tinha chamado a Madeira, uma das primeiras reações dos irmãos foi: e se os comunistas tomarem conta de Portugal? Ao que eu simplesmente respondi: bem, os comunistas também precisam do Evangelho. A minha chamada não foi condicionada sobre qual partido estivesse no poder. Havia outros sinais de que a sociedade insular estava em um estado de fluxo. A liberdade de expressão política, reprimida durante décadas, trouxe a uma inundação de propaganda política de todos os lados. As ruas e praças estavam repletas de mesas cheias de panfletos, brochuras, folhetos, literatura variada do Partido Comunista de Portugal. Literatura que anteriormente foi proibida. Vários membros da Orquestra Clássica da Madeira estudaram música em conservatórios da URSS durante esse tempo, como descobri mais tarde na tradução dos currículos dos membros da orquestra. Navios de cruzeiro com a foice e o martelo na chaminé eram visitantes frequentes no Porto do Funchal naqueles primeiros anos. De facto, a Rússia estava fazendo um esforço intenso para evangelizar Portugal e a Madeira. Liberdade ou libertinagem? Mas lembre-se de que o regime que caiu não era apenas de direita, antissocialista e anticomunista. O regime era também firmemente católico e, na prática, se não na lei, a Igreja Católica Romana era a Igreja do Estado. Isso também significou que o regime enfatizou a família e tomou uma posição rigorosa contra a pornografia. Claro que, quando o regime caiu, também caiu a proibição contra a pornografia. Resultado? Mesmo ao lado das mesas de literatura comunista, estavam mesas nas calçadas da cidade cheias de todo tipo de pornografia. As casas de cinema agora podiam anunciar abertamente a exibição de filmes XXX. Tive a sensação de que a sociedade, como um todo, não estava bem preparada para lidar com a liberdade irrestrita. As pessoas agora tiveram de ajuizar por si mesmas e não sabiam bem como responder. Quantos professores são precisos para uma turma da primeira classe, afinal? A administração civil evidenciou também os efeitos dessa perturbação. Raquel e Ricardo entraram na primeira classe na escola local assim que chegamos. Eles estiveram na classe por algumas semanas antes das férias de Natal. Quando voltaram às aulas em janeiro, tinha outro professor. Quando voltaram do intervalo da Páscoa, voltou a haver um novo professor. E vou ter que verificar nas minhas notas, mas parece-me que houve ainda mais uma mudança de professor antes do final do ano letivo, em junho. Desordem no tribunal. Quando encontramos
a casa que o senhor nos levou a comprar, houve um problema na papelada. Vou deixar a explicação dos detalhes extremamente complicados dessa confusão para um relato posterior, mas o que importa aqui é que eu estava pronto para pagar a casa. Porém, primeiramente, alguns papéis tiveram que ser assinados pelo juiz daquele município. O problema é que não havia juiz. O sistema judicial foi naturalmente abalado em resultado da Revolução, e o Tribunal de Santa Cruz ficou sem juiz. Tivemos de esperar mais de um ano até conseguirmos a posse legal da casa em que vivíamos. E isso só aconteceu porque um juiz foi destacado provisoriamente do Funchal durante 15 dias. Ele veio para despachar parte dos processos acumulados. Nossos documentos faziam parte desse lote. E desordem na sociedade em geral também. Todo esse problema com a casa se deveu a uma combinação de ideologias políticas e o caos social. A rejeição das políticas fascistas de direita do antigo regime resultou numa tendência decididamente socialista nos novos governos. As rendas foram congeladas. Os senhorios não podiam aumentar as rendas nem despejar inquilinos. Basicamente, os inquilinos podiam viver o resto da vida com uma venda fixa e, à medida que a inflação disparava, as rendas ficaram cada vez mais baratas. Os senhorios não tinham qualquer incentivo para fazer reparações nas suas propriedades. Casas ficavam vazias porque os proprietários não se arriscavam a arrendá-las naquelas condições. Víamos preparados para alugar, mas tivemos que comprar uma casa apenas para ficar na ilha. Essa também é uma história para mais tarde. Tudo isso foi exacerbado pelo grande número de retornados. Em grande parte, a Revolução dos Cravos foi resultado do colapso do domínio de Portugal sobre as suas colônias africanas, em particular Moçambique, Angola, Cabo Verde. As guerras de independência resultaram no êxodo em massa de brancos, portugueses que tinham emigrado para a África por razões econômicas. Algumas famílias tinham estado em África havia gerações e consideravam-se angolanos, por exemplo. Mas a cor da sua pele não coincidia com a nova realidade política e social. Portugal, como um todo, e a Madeira, claro, foram inundados de refugiados das antigas colônias, que voltaram apenas com a roupa que traziam no corpo, depois de perderem tudo que tinham acumulado com seu trabalho, às vezes durante gerações. Isto pôs ainda mais pressão sobre a crise habitacional, que já era terrível. E era comum ver casas vazias ocupadas por famílias de refugiados sem teto, que invadiram a propriedade alheia. Na ilha havia famílias que viviam em cavernas cavadas nas encostas formadas de lava macia. Foram precisos vários anos antes que o governo, regional e nacional, conseguisse resolver essas questões e fizesse de Portugal e da Madeira os êxitos que são hoje. Chegamos no rescaldo da Revolução dos Cravos, e estas são apenas algumas das coisas que vimos e experimentamos. Velhas feridas demoram a sarar. Os 500 anos de domínio colonial da Madeira deixaram a sua marca nos ilhéus. Em mais do que uma ocasião, ouvimos comentários de madeirenses a chamar os continentais de porcos, por exemplo. Em conversas de agentes da Guarda Fiscal, agentes que tinham sido transferidos do continente para a Madeira, queixaram-se da forma como foram tratados por alguns madeirenses. Mesmo em igrejas de outras denominações que enviaram pastores do continente para liderar seu trabalho na ilha, havia sinais de atrito. Um pastor transferido do continente para a ilha disse-me que a única forma de pastorear madeirenses era com uma vara de ferro. Não é de admirar que possa ter havido sinais de ressentimento entre os crentes locais. Mas lembre-se, estes são instantâneos do que vimos no final dos anos 70 e no início dos anos 80.
Vimos a Madeira crescer e amadurecer. As mudanças estão por todo lado. Foram todas positivas? No geral, sim. Mas, obviamente, podemos sempre apontar para áreas onde gostaríamos que as coisas fossem como eram naquela época. A nostalgia, nos bons velhos tempos, existe em todas as sociedades. E vejo-a expressa em posts no Facebook aqui nos Estados Unidos todas as semanas. Mas, francamente, quão bons eram os bons velhos tempos? Por todas estas razões, talvez consigam perceber por que é que ontem, no dia 25 de abril de 2024, fui inundado por esta enxurrada de recordações pessoais no 50º aniversário da Revolução dos Cravos. Os líderes da revolta, 50 anos atrás, não faziam ideia do seu papel na formação de uma igreja batista na Madeira. Sim, Deus ainda intervém nos assuntos do mundo para realizar sua obra e demonstrar a sua glória. Seria bom lembrarmos isso ao assistir ao desenvolvimento dos acontecimentos entre as nações no palco internacional dos nossos dias. A soberania de Deus não está afetada pelos conflitos dos homens. Cheguei à conclusão que, como americanos, estávamos provavelmente em melhor posição para sermos aceitos pela população local da Madeira do que se estivéssemos vindo de Portugal continental. Independentemente dos boatos de sermos agentes secretos da CIA.